Boa noite. Chapada das Mesas. Você já ouviu falar deste lugar? O Globo Repórter de hoje viaja por um dos mais deslumbrantes cenários do Brasil. Ponto de encontro de 3 biomas: o Cerrado, a Caatinga e a vigorosa floresta amazônica. Longe de quase tudo, mas alguns brasileiros encontraram nestas montanhas o seu paraíso. Terra de papagaios verde-amarelos, araras multicoloridas e cachoeiras surpreendentes. Nossos repórteres mergulharam nestas águas puríssimas, minerais, atravessaram matas e chegaram ao topo da serra. E só lá, no alto, encontraram explicação para o nome Chapada das Mesas. O Rio Tocantins é a grande referência desse paraíso. Ele corre entre montanhas e divide territórios. O caminho que vamos seguir nessa viagem está desenhado nas pedras. A natureza levou milhões de anos para esculpir do lado maranhense o mapa do Tocantins. E este é o nosso ponto de partida. Vamos explorar os segredos da Chapada das Mesas. Conhecer um parque nacional com 160 mil hectares de área protegida. Mas que chapada é essa que o Brasil pouco conhece? Estamos diante de um encontro de paisagens intrigantes. Não parece outro continente? As savanas da África em pleno cerrado brasileiro? Para conhecer bem essa região aqui, tem que ter um pouco de preparo físico e caminhar bastante. Tudo água aqui embaixo. A região onde vamos entrar agora é conhecida como Pedra Caída. O caminho é tranquilo, apesar da descida íngreme. A trilha de madeira contorna a mata e cruza o rio. E vai revelando um pequeno pedaço da grande riqueza da Chapada das Mesas. Fartura de água. O rio Pedra Caída, ele é todo assim, estreito e raso. E aqui nós estamos entrando na área mais bonita, onde várias nascentes aparecem. Aquela vem lá do alto, da floresta. Mas aquela outra ali, vejam só, brota do centro da rocha. Mas o que nós estamos querendo mesmo está mais adiante um pouco. Vamos conhecer a Cachoeira do Santuário. Ainda tem um bom caminho pela frente. E quando menos se espera, a trilha de madeira acaba. Acaba aqui, ó. Acabou a moleza. Daqui em diante, o caminho é por dentro do rio. Agora é enfrentar o rio e a garganta de pedras. A água começa a despencar de todos os lados. Os paredões vão crescendo a cada passo. E quanto mais avançamos, mais escorregadias vão ficando as pedras. O caminho ali atrás já é bonito. Imagina como não é a cachoeira. Estamos chegando agora. Eu preciso falar alto, porque tem muito barulho. É ensurdecedor o barulho da queda d'água. A profundidade aumenta e a claridade diminui. Agora sim, estamos diante da Cachoeira do Santuário. Tentamos chegar mais perto. O vento é forte. E a água vai empurrando a gente para trás. Ela salta de 50 metros e cai num buraco profundo. Melhor não arriscar e pedir ajuda. Vou tentar aqui nessa pedra, no lugar mais próximo da cachoeira,
Olha que coisa maravilhosa. No presente, não tem preço. No meio da tarde, o cenário se transforma. O sol reflete sua luz na água e nos paredões. Um espetáculo que só quem consegue chegar aqui tem o privilégio de ver. Seguindo o caminho das águas, a impressão é de que os rios correm sem pressa. Mas é só impressão. Porque a maioria deles guarda belíssimos patrimônios naturais. Esta é a Cachoeira de São Romão, a maior do estado em volume d'água. Vista do alto, ou de qualquer ponto, ela impressiona. Nossa Senhora, olha para isso. Olha como é bonito, Alex. Espetáculo. Uma mini catarata. Tem um jeito de se chegar lá embaixo. Queremos entrar numa área que fica atrás da cortina d'água. O caminho é estreito, traiçoeiro. Cuidado aí, pelo amor de Deus. É muita água caindo de quase 30 metros de altura. Olhando assim, dá medo. Mas vamos em frente. Agora a gente vai entrar por trás da cachoeira. Tentar caminhar ali atrás da cortina d'água. Atravessamos. A sensação é a de enfrentar uma tempestade. De repente, uma paisagem surge como miragem. O arco-íris na grama. Primeira vez que eu vejo isso na vida. Bonito. Aqui é preciso muito cuidado para não escorregar. Mas o risco é recompensado pela experiência de viver esse momento. Isso aqui é igual uma ducha, uma pequena ducha na cachoeira. Mas é muito bom. Vou um pouquinho mais adiante. Na saída, pegamos um atalho, por dentro do rio, nadando. Esta é uma aventura que faz a gente se sentir menino de novo. E o que dizer diante de tanta grandeza? Espetacular pra isso. Isso é bonito demais. Tão bonito que as andorinhas escolhem esse lugar para passar a noite. Elas dormem lá dentro, onde nós estávamos. Por estar num parque nacional, a Cachoeira de São Romão é protegida pelas leis ambientais. Mas este casal ajuda e muito a preservar esse belo patrimônio. Dona Irene e seu Jorge são donos da área. Casados há 47 anos, nasceram e se criaram na Chapada. 3 filhos, 6 netos e uma longa história de amor também com a cachoeira. Ainda me emociono. Quero bem, me sinto feliz. Eu nunca canso de olhar para ela. A natureza aí, a gente só pensa assim, foi Deus que deixou, quem fez, e me sinto emocionado mesmo. Eles são os guardiões desse lugar. Estão sempre de olho nos visitantes para evitar que deixem lixo, qualquer sujeira na área. Rapaz, eu me sinto e me esforço mesmo para conservar a coisa como deve ser. Eu me sinto com aquela responsabilidade muito grande. Responsabilidade e muito apego à terra que herdou do bisavô. Não pensa em sair daqui. Não, Deus de jeito nenhum. Nunca pensei. Deus do livre. Não consigo. Se fosse para mim ser assim, pode dar os melhores lugares, mas eu não quero sair Não daqui. trocaria. Não troco, aqui não tem para me trocar por outro lugar. Pode ser
a melhor mansão do mundo. Terra de contrastes. O leito deste rio lembra o drama da seca no Nordeste. Mas basta levantar o olhar para descobrir que o horizonte é bem diferente do que se poderia imaginar. Quem diria que a floresta de palmeiras se espalharia tanto como esta aqui na Chapada? Essa frutinha aqui é o buriti, é daquela palmeira ali. Ó. O homem utiliza para comer e até para remédio ela serve. Mas quem gosta muito dela são os animais selvagens. Para eles, o buriti é um banquete. E aqui nessa área, um banquete farto. Vejam só o tamanho dessa floresta de buritizeiros. Uma floresta fechada, densa, uma raridade. Não há em nenhuma outra região do Cerrado um buritizal tão grande. A explicação é a terra encharcada, além do solo fértil. Todo animal dessa região ele come o buriti. E as araras gostam muito desse fruto, né, os macacos. E ele cai na área alagada e todos os animais que andam ali por dentro eles vão comer o buriti. E os que vão comer o buriti vão atrair os predadores desses e vai gerar toda uma teia alimentar relacionada à presença dessa floresta. Mas será que dá para ir lá no meio? Vamos tentar. A terra pantanosa dificulta a caminhada. Ai, pisei. Olhei tudo aqui. Essa área é a mais selvagem da Chapada. Sem abrir caminho é impossível passar. Seu Antônio improvisa uma pontezinha para que a gente vá mais adiante. A mata é muito fechada, a água se espalha. Tentamos descobrir o que se esconde lá no meio do buritizal, mas não tem caminho. A gente não vê o que tem embaixo. E aqui é a área de sucuri, né, seu Antônio? É, tem muito, aqui tem muito. A gente corre o risco aí de tropeçar com uma delas, né? Com certeza. Então é melhor a gente voltar. Vamos embora. Quem viaja pela Chapada das Mesas se impressiona com as formas que surgem no caminho. Aquela montanha parece um chapéu, a pedra, um leão. Nosso desafio é chegar ao topo da Chapada, do outro lado do rio, no estado do Tocantins. É uma aventura com paisagens que marcam para sempre nossa memória. Não há quem não se encante com as cores do céu e da água. Depois de atravessar o rio, são 14 quilômetros de caminhada, subindo a serra. Para começar, tem aquela subida lá. O ponto onde queremos chegar é conhecido como Torre da Lua. Gilberto, que é dono das terras, comprou essa fazenda para preservar a mata e as montanhas. Deixou o Rio de Janeiro e se mudou de vez para cá. E fica muito feliz quando leva forasteiros ao seu paraíso. Hoje é um refúgio natural de animais silvestres e com uma flora maravilhosa também. Ou seja, é preciso preservar para o futuro, para novas gerações. Para ele, esse é um lugar abençoado. Aquela pedra é uma referência para ninguém se perder. Mas para Gilberto, parece o dedo de Deus. Quando chovia aqui, ficava tudo fechado, né? Tínhamos dificuldade de encontrar o acesso. Mas aquele Deus lá era providencial. Deus, que eu falo, é o dedo dele, né? Vem que é por aqui. Quer dizer, o dedo ali passou a ser referência, né? Com certeza. É o acidente que a gente vai passar por trás dele. Já percorremos um bom trecho do caminho. E ainda nem chegamos à metade da montanha. A dificuldade aumenta.
muita pedra pela frente. Não reclamo de subidas íngremes assim não, mas tem que ir devagar. Parando um pouquinho para descansar. Beber um pouquinho de água. Vamos seguir. Tá perto. Como toda subida de montanha, é preciso estar preparado para vencer o cansaço. Deste ponto, dá para avistar o rio Tocantins. Do outro lado, o estado do Maranhão. Mais uma parada para descansar e contemplar a paisagem. Chegamos no topo, mas ainda tem muito caminho pela frente. Para nossa sorte, em terras planas. Tem aqui uma surpresa, olha só. São duas mulinhas. Isso é para ajudar a gente que já tá meio irado. Como nós somos os dois mais velhos do grupo, né? Vamos lá. Não deu para recusar. A Torre da Lua não está tão perto assim. E com o cansaço, as mulinhas ajudam. E muito. Da mulinha aqui é tranquilo. A Torre da Lua fica do outro lado. As mulas nos levaram por uns 4 quilômetros, até surgir mais uma ladeira íngreme. Mas nem pensar em exigir tanto das bichinhas. Roberto, agora acho que é melhor a gente descer das mulinhas, que tem mais uma subida aí, e aí elas podem ajudar a levar o equipamento, não é melhor? O calor quase nos levou à exaustão. Chegamos, finalmente, depois de 6 horas de trilha. Esse é o ponto que a gente queria conhecer. Aqui a gente entende o porquê do nome. Vejam só que paisagem. Essas pequenas montanhas não parecem mesmo um conjunto de mesas? O nome deste lugar não poderia ser outro. Encanto Azul, o Poço da Beleza e a misteriosa rocha que lembra a imagem de Santa Bárbara, sempre banhada pela cachoeira. Do alto parece um poço perdido no meio da mata. Mas chegando perto, se descobre que é muito mais do que isso. Água pura da nascente jorrando pelas pedras. E de tão transparente, revela tudo que fica abaixo da superfície. Esse paraíso tem o nome à altura de sua beleza: Encanto Azul. São vários buracos como este. Quem se aventura ganha uma hidromassagem natural. Muito bom. É um poço, parece que é um poço sem fundo. Saltando e mergulhando, dá para ficar cara a cara com os peixinhos. Bem perto daqui, mais um poço, também azul e transparente. Olha só que nascente, brotando da rocha. Água potável, água mineral, muito boa. Esse lugar é muito especial. E a água não é gelada, como a gente imagina. Este é um lugar praticamente virgem, preservado. Você vê que as coisas estão do jeito que Deus colocou, assim. Ninguém mexeu. Então é uma paz, é paz de espírito, sabe? Poço Azul, Encanto Azul. São apenas parte das belas surpresas guardadas na Chapada das Mesas.
E esse caminho de águas cristalinas nos leva agora a um lugar que para os maranhenses é abençoado pela natureza. Nós estamos chegando aqui na mais alta, nas cachoeiras da Chapada das Mesas. Mais alta e muito bonita também. Olha só, Alex. Quase 80 metros de queda d'água. A pedra que fica embaixo parece a imagem de Santa Bárbara? Os nativos dizem que sim. Por isso, batizaram a cachoeira com o nome da santa. Vamos tentar sentir o peso dessa cachoeira ali embaixo daquela d'água. É uma aventura por um poço profundo. O impacto da água forma ondas que nos empurram para trás. Mas insistimos, vamos chegar bem perto da cachoeira. É mais difícil do que imaginávamos. Tá bom, é? Não sei como o Alex, o nosso repórter cinematográfico, conseguiu se segurar e ao mesmo tempo gravar essas imagens. É forte, hein? Isso aqui é muito forte. O problema aqui é que a gente não enxerga nada. A sensação de estar embaixo de uma tromba d'água. Por sorte, a Pedra de Santa Bárbara está aqui para ajudar. Agora sim, estamos no limite. Aqui dá para sentir o peso da cachoeira. É incrível como tem água escondida nessa paisagem que parece tão árida. Cruzamos o cerrado para conhecer um rio misterioso, o Rio Farinha. Ora ele se mostra bonito, vigoroso, ora se esconde no lajedo e corre por baixo das pedras. Neste trecho, ele reaparece de novo e dando espetáculo. Aqui ele se divide e forma uma das paisagens mais impressionantes do Maranhão. Estamos diante das Cachoeiras da Prata. Vistas de cima, parecem um turbilhão de água. O Parque Nacional da Chapada das Mesas é uma das poucas unidades de conservação onde tem gente morando. É que quando ele foi criado, em 2005, 130 famílias já viviam nessas terras. É uma questão de justiça social, inclusive, porque tem toda uma questão cultural envolvida e uma questão econômica, né, das populações e uma questão financeira do próprio governo de ter o recurso para desapropriação. Seria mesmo uma injustiça tirar seu Isaías e Dona Raimunda do lugar onde vivem desde que nasceram. Ele é agricultor, cultiva feijão, milho, mandioca e tem um pomar no quintal. Dona Raimunda cuida da criação. Até dos bichos que vivem na mata. Se chegar no terreiro da casa, não saem com fome. A natureza é linda, né? Com esses bichos. Sem eles, aí fica muito triste, né? Quando chega assim um casal de mutum, a senhora fica alegre? Eu fico, aí coloco logo o milho pra ele lá, jogo o milhinho. É mesmo? Muito. E o que é que vem mais além do mutum? Vem só o ijacu. O ijacu, vem aracuã. Aracuã vem. Vem também. Arara também vem comer buriti bem no brejo. Vem. Mas essa vida aqui é boa, seu Isaías? Ela é pesada, mas é boa. Ela não é ruim, não. Sem energia elétrica, sem água encanada, banho só de rio. Não é mesmo uma vida fácil. Mas quem disse que eles pensam em deixar esse lugar? Vocês são felizes aqui? Por quê?
Até porque nós não conhecemos outra vida melhor. Aí nós temos que satisfazer com a que nós temos. Farinha para comer e para vender. E no velho fogão a lenha, uma boa galinha caipira. Tá pronto? Ao contrário do seu Isaías e Dona Raimunda, seu João e Dona Deusamar não estão muito satisfeitos com a vida que levam aqui. A terra da família é pouco, 64 hectares, mas as limitações são muitas. A gente não pode fazer um investimento em criação de gado aqui dentro, porque não pode fazer pasto assim, aumentar, né? E outra coisa, pelo menos fazer um criatório de peixe cavando aí, fazendo, também não pode. Tem que obedecer as regras do parque. Tem que obedecer as regras do parque. E as regras restringem mesmo a produção. Aumentar o pasto, nem pensar. Agricultura mecanizada também não pode. Só as áreas que já eram utilizadas antes da criação do parque estão liberadas para lavoura e pecuária. A gente convive com elas até que seja processado e que se consiga fazer a desapropriação para cumprimento legal. Quer dizer, o parque foi criado, mas ainda está sendo implantado. Sim. Não é isso? Sim. E há um prazo para que essa implantação se consolide, não? A gente não tem um prazo definido. As terras de quase todos os moradores do parque ficam nas regiões mais baixas, entre o cerrado e a mata. Mas tem duas famílias que vivem lá no topo de uma das mesas da Chapada. O que leva alguém a escolher um lugar tão isolado para morar? É o que vamos tentar saber, subindo aquela serra ali na frente. O caminho é o mesmo que eles fazem quase todos os dias. 3 quilômetros serra acima. Nós já enfrentamos caminhadas mais longas, mas esta é uma subida daquelas. Se não parar para descansar, o coração não aguenta. Não, mas tá bom. Daqui a pouco a gente tá lá em cima. Na chegada ao topo, a gente logo percebe que o negócio aqui é criar gado e uns bichinhos no quintal. Podemos chegar um pouquinho para conversar um pouco? Faz 15 anos que a família de Adelson mora aqui, longe de tudo. A vida que nós levamos aqui é trabalhando numa rocinha. Criando um gadinho. Criando um gadinho, essas galinhazinhas, porco. Não falta comida? Graças a Deus não. Depois de um cafezinho coado no pano, Adelson vai com a gente até a casa do único vizinho, mais 3 quilômetros adiante. Temos que deixar tudo encurralado aqui, senão a raposa come tudo. Seu Sebastião já vive aqui há 35 anos e quase sem companhia. A mulher passa a maior parte do tempo com os parentes lá embaixo. Tudo que ele juntou na vida está no sítio. Só quem tem muita coragem e boa vontade que resiste ficar aqui. Mas depende de hoje. Tudo que a gente precisa daqui tem que depender de fora. Tem que buscar. Ou vai buscar ou fica desarrumado, porque não tem por que mandar buscar, não tem a pedir a quem. Não pode adoecer doença muito grave, porque se adoecer doença muito grave já sabe que é para morrer. Seu Sebastião diz que tem uma paixão e uma preocupação. A paixão é esse pedaço de terra que ele não troca por nada. A preocupação é com a natureza. A maioria das espécies de animais do mato já não existe mais. Isso lhe deixa muito triste? Para mim é uma tristeza. Eu sinto. A natureza para o senhor é... É, porque a natureza é que nem os membros do... Eu não é. Qualquer uma unha sua que o senhor tirar faz uma faltinha, não faz? Eu estou mentindo ou estou enganado? Fogo. Como explicar um incêndio que fortalece a mata, fertiliza o solo
e pinta de verde o cerrado. Cerrado em chamas no meio da noite. O fogo se alastra rapidamente, vai engolindo a mata seca. E não se vê ninguém correndo assustado. Pelo contrário, olha lá o seu patrocínio no meio das labaredas. Ele é o dono da fazenda e, em vez de apagar, vai queimando mais ainda o pasto. Tem que saber direito. Tem que saber, controlar direito. E o senhor sabe? Sei. Para as primeiras águas, nós só pode queimar quando chove. Aí não tem muito perigo, Não né? tem mais muito perigo. Não tem perigo. Já está molhado, já deu uma chuva, né? Mas no verão... Ah, no verão doido ninguém toca. De jeito. Ninguém bota fogo? Ninguém bota fogo. Mesmo em tempo chuvoso, tem que ficar atento. Saber para que lado o vento está soprando. Ter noção de temperatura, umidade. E eles nem precisaram estudar para dominar esse conhecimento. Vi meu pai cultivar essa cultura do fogo desde menino e meu avô também, que já faleceu, mas sempre usou o fogo. Foi com eles que você aprendeu? Com muito cuidado, que o fogo, ninguém pode brincar com fogo. A impressão é de terra arrasada. Mas aqui na Chapada das Mesas, essa é uma estratégia de preservação. Segundo os pesquisadores, o fogo faz bem à saúde do cerrado. A gente vem fazendo queimas experimentais, né? É uma pesquisa pioneira no Brasil, né? A primeira vez que a gente faz esse tipo de trabalho de pesquisa no Brasil. E para fazer a pesquisa, o ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, foi beber na fonte de conhecimento dos nativos. Essa é uma área experimental onde o ICMBio faz a pesquisa sobre os efeitos do fogo no Parque Nacional da Chapada das Mesas. Essa região foi queimada há menos de um mês e já dá para perceber que no caso do cerrado, a vegetação se regenera rapidamente. Vejam só aqui, ó. O capim nativo já começou a rebrotar. Olha só, as árvores também. A experiência começou há 3 anos, em parceria com a Universidade de Brasília. A gente tem muitas dúvidas, né? Uma delas é em quanto tempo ele precisa queimar. Quando ele precisa queimar. Qual o período do ano? Qual o período do ano? Se é início da estiagem, se é no meio, se é no final. E foi observando a resistência das espécies que os pesquisadores confirmaram. No cerrado, há plantas e árvores que precisam do fogo para viver. Então, você vê uma árvore dessa, ó, ela queimou. Todas as folhas delas com certeza foram queimadas nessa queima. Mas ela tem uma casca, né, rugosa, grossa, aonde o fogo queima superficialmente, mas não atinge, né, a parte viva da árvore. E em algumas espécies depende da passagem do fogo para ela florescer, né, ou até mesmo quebrar a dormência da semente e ela conseguir se reproduzir. Lembra do seu patrocínio que mostramos queimando suas terras? Voltamos à fazenda dele 2 semanas depois. A gente veio ver aqui se já nasceu uns brotinhos lá naquela, Será que já? naquela queimada. Né? Tá vendo, não nasceu ainda não, que não choveu. Seu patrocínio nos leva a um pasto que foi queimado um pouco antes, 1 mês atrás. É onde ele põe os cavalos para comer. Olha só como o capim rebrotou. A impressão que dá, seu patrocínio, é de que o broto ele sai mais viçoso, mais forte, né? Do que aquele capim que foi queimado. Por que então? Por causa do adubo do carvão. Do adubo do fogo do carvão. Porque quando queima aqui, isso aqui serve de adubo. Ah. Aí ele sai mais forte e os bichos gostam. Não é só o capim. Vejam como estão essas árvores que também foram queimadas. O verde vistoso da folhagem atraiu as araras. E quando tudo rebrota, as aves dão um colorido especial. E elas são privilegiadas, porque nesse chapadão podem voar por 3 biomas: cerrado, caatinga e floresta amazônica. É uma situação bem curiosa. Caatinga e cerrado, daqui para trás, um rio que abraça os 3 biomas. E ali na frente, a
floresta amazônica, um pedaço da selva. O chefe do parque, que é biólogo, chama a atenção para a harmoniosa convivência entre espécies que normalmente vivem distantes umas das outras. Isso é a alobeira, é uma planta típica do Cerrado, né? Que ela tem esse nome porque o fruto dela alimenta o lobo-guará, tá? Então aí a gente vai andar um pouquinho mais e a gente já vê árvores de grande porte, do tipo amazônico mesmo. Dá para sentir uma leve mudança no ar, uma certa mistura de clima seco do Cerrado e da Caatinga com a umidade da selva. Uma taúba, que é uma árvore típica de Amazônia. Aí você vê o porte dela. Tem mais de 30 metros aí, né? Mais de 30 metros. Né? E ela caracterizando esse ambiente amazônico aqui no meio do Cerrado. Pesquisadores dizem que há milhões de anos tudo aqui era floresta amazônica. Depois das glaciações, a selva encolheu, mas deixou pedaços para trás. Do ponto de vista biológico, a diversidade de espécies aqui é gigantesca. Aves, roedores, macacos, animais dos 3 biomas são vistos aqui. E como a flora, a fauna também vive em harmonia na curiosa Chapada das Mesas. O recanto maranhense de belas cachoeiras. Um paraíso de águas cristalinas. E fique agora com mais um capítulo de Liberdade, Liberdade. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.